Olá pessoal, o vídeo de hoje eu vou falar sobre as 10 dúvidas sobre atestados médicos. Então, vamos a elas? A primeira dúvida é se a empresa pode ou não recusar um atestado médico. E a resposta é que é claro que não. Desde que ele seja válido mediante os requisitos estabelecidos ali numa resolução do Conselho Federal de Medicina, ele deve ser sempre aceito, nunca poderá ser recusado pela empresa. Quais são esses requisitos, Alan? Ele precisa ser num papel timbrado, obviamente, indicando qual que é o estabelecimento de saúde, né? Se é uma clínica, um consultório, um hospital. Ele deve conter o carimbo e assinatura do médico. Este carimbo deve conter o número de registro desse médico no Conselho Federal, né? De Medicina, no caso. Este atestado, eu vou falar um pouquinho do CID em seguida, tá? Em relação ao CID. Ele não poderá também estar rasurado. Então, além disso, o que mais que nós temos? A questão da data, não podemos esquecer. Ele, logicamente, precisa constar a data do atendimento. E, por último, precisa constar qual que é o período que esse empregado deverá ausentar-se, então, das suas atividades. Então, qual que é o período? Se é um dia, se são 2 dias, se são 15 dias, então ele deverá constar expresso ali também. Tem também nesse Conselho Federal, mas a gente sabe na resolução do Conselho Federal de Medicina, mais um item, que seria que ele esteja legível, mas a gente sabe que na prática a maioria desses atestados não dá para ler, né? O médico escreve com uma letra bem ridícula mesmo, é muito difícil de compreender. Mas se for o caso, o médico escrever com uma letra que você não entenda o período que foi abonado, não entenda o nome do paciente ou qualquer coisa do gênero, você poderá sim pedir para que o empregado procure novamente o médico e ele redija novo atestado, sob pena aí sim da empresa recusá-lo. Mas na prática a gente sabe que praticamente todos os atestados já vêm desse jeito. O que mais nós temos ali? Em relação ao CID que eu mencionei, o CID, o Conselho Federal de Medicina, ele fez uma pequena alteração nessa resolução. Antes constava que o CID era obrigatório. O CID é aquele códigozinho que vai indicar qual que é a doença, a enfermidade, o motivo pelo qual o seu empregado compareceu àquele médico, né? Pelo qual ele está se afastando. E o que houve de alteração então pelo Conselho Federal de Medicina nessa resolução? Ele passou a constar então que o CID agora ele só será colocado no atestado, só será redigido nesse atestado se houver a concordância do paciente, porque é algo sigiloso e íntimo entre o paciente e o seu médico, né? Então, para não divulgar, de repente é algo que a pessoa fique com vergonha, que ela se sinta constrangida, né? Então, o Conselho Federal de Medicina fez essa alteração, só será colocado o CID se houver a concordância do paciente, ou seja, a empresa não pode recusar um atestado por falta de CID. O que mais nós temos? Atestado médico de dentista é válido, Alan? Sim, o atestado médico do dentista, o atestado médico odontológico, ele é plenamente válido, assim como o atestado médico normal, tá? Então, caso seja de um atestado odontológico de dentista, você deverá aceitá-lo assim como qualquer outro atestado. Prazo para entrega. O prazo para entrega, na verdade, não existe previsão legal de prazo para entrega. O que nós temos aí é que muitas vezes algumas convenções trazem prazo, tá? Dizendo qual que é o prazo para esse empregado entregar ao seu empregador e aí sim ter abonado o seu período de ausência. O que nós orientamos, caso não haja na convenção coletiva? Nós orientamos que as empresas coloquem seu regimento interno. No regimento interno, então, é possível que a empresa coloque este prazo. O ideal, logicamente, é que o prazo seja após o retorno do empregado e não a partir da data do seu afastamento, porque ele pode morar sozinho e não ter como entregar, né? Então, coloque após o retorno, dê aí um prazo razoável de 2 dias para que ele faça a entrega, sob pena de não ser abonadas essas horas de ausência. Então, tendo lá o comprovante de que ele assinou, que recebeu uma cópia do regimento interno, tudo mais, que está ciente, plenamente válido constar isso no regimento interno e só abonar caso ele entregue dentro do prazo este período. O que mais nós temos ali?
A quinta dúvida seria se existe um limite de atestados. Ah, tem um limite por ano de atestados para o empregado entregar para o seu empregador? Não, não existe, gente. Não há um limite por ano. O limite é que a soma desses atestados chegue até 15 dias dentro de determinado período que eu já vou falar para vocês, tá? Mas não existe um limite. O que mais que nós temos ali? O nosso item 6, nossa sexta dúvida. É a famosa declaração de comparecimento. Isso é um atestado, Alan? Não, o nome é declaração. Ele é válido? É válido sim. Qual que é a diferença entre eles? O atestado, ele vai dizer assim, este paciente esteve aqui, ele está com determinada enfermidade e ele precisa se ausentar do trabalho por um período para repouso e recuperação. Então, este período será de 1 dia, esse período será de 15 dias e tudo mais. E a declaração de comparecimento? A declaração de comparecimento abona apenas o período que ele esteve presente lá nesse consultório, nessa unidade de saúde. Normalmente a declaração de comparecimento nós vemos muito na unidade pública de saúde. Então seria ali no SUS, nas UPAs, né? Nas unidades ali de saúde. Então normalmente eles não costumam dar atestado, eles costumam dar muito mais declaração de comparecimento. Então a diferença é que a declaração abona simples e unicamente o período que ele esteve no atendimento. O que nós temos ali da nossa sétima dúvida? O atestado, o período, então eu já falei que é de 15 dias, né? Então para o empregado se afastar pela Previdência, é necessário que ele entregue um atestado de 15 dias ao seu empregador. Então após 15 dias de atestado, esses 15 primeiros dias são pagos pelo empregador, após os 15 dias de atestado, a Previdência é quem vai arcar aí com esse período do afastamento. Obviamente ele precisa passar por uma perícia médica. A partir do 16º dia, ele já pode fazer o agendamento pelo número 135 da Previdência, ou internet, ou outros meios ali que hajam disponíveis pela Previdência para este agendamento. O nosso oitavo item, a soma dos atestados que eu tinha comentado um pouquinho antes. Como que funciona a regra, Alan, da soma dos atestados? Como que a gente pode somá-los? A regra é bem simples, tá? Dentro de um período de 60 dias, os atestados poderão ser somados, tá? Como que funciona? Então, assim, eu posso pegar um atestado de 3 dias, de hoje, amanhã e depois de amanhã, volto a trabalhar uns 2 dias, depois pego mais uns atestados ali de uns 5 dias, e depois volto a trabalhar, e depois pego mais um atestado de 7 dias. Esses 3 atestados, se forem dados dentro de um período de 60 dias, e os 3 forem pelo mesmo motivo, pela mesma enfermidade ao qual o seu empregado foi acometido, estes atestados podem ser somados, dando os 15 dias, e aí, apresentando a Previdência, ela certamente irá afastar esse empregado caso ele passe pela perícia. E caso não sejam do mesmo CID, não sejam do mesmo motivo, né, Alan? Como que isso vai acontecer? Aí, caso não sejam do mesmo motivo, aí a somatória ainda é a mesma, tá? 15 dias dentro de 60 dias. A única diferença é que se forem motivos diferentes, eles devem ser em sequência. Ou seja, eu pego um atestado hoje, amanhã e depois de amanhã, no dia seguinte eu já tenho que ter outro atestado. E aí vai os dias, no dia seguinte eu preciso ter mais um, de forma que eles, ou 2, né, 2 até, é um somatório, pode ter quantos precisar, mas eles não podem ter espaço de tempo entre eles, não pode ter trabalho entre o término de um e o início de outro, tem que ser consecutivos os atestados, de forma intermitente, então tem que ser tudo seguidinho, em sequência. Fechou os 15 dias, obviamente já poderá pedir o agendamento de sua perícia. A nossa nona dúvida, o que a gente tem de previsão legal ali no nosso artigo 473 da CLT? Vocês lembram qual que é esse artigo 473 da CLT? Este é o artigo que fala das ausências justificadas ao trabalho. Então, ele vai falar ali do casamento, do nascimento, vai falar da paternidade e tudo mais. Que mais que nós temos aí nesse artigo 473 aí de nos últimos tempos, o que surgiu?
surgiram três coisas, né? Três abonos a mais. Um desses abonos é de que poderá o marido, esposo ou companheiro acompanhar a sua esposa ou companheira que esteja gestante durante esse período da gestação em consultas ou exames complementares referentes a essa gestação. Ou seja, é aquele negócio de sempre dizer, o pai tem que acompanhar a gestante para poder participar da gestação, né, ser mais presente, né, nesses exames, participar do ultrassom e tudo mais. Então aí está a nossa previsão legal no 473 da CLT. O pai tem agora direito a até 2 dias para participar desse período aí em consultas ou exames complementares. Alan, mas 2 dias não é pouco para 9 meses? 2 dias é pouco, eu reconheço, 2 dias é pouco para 9 meses, mas antes não tínhamos nenhum, então vamos ficar satisfeitos com pelo menos 2 dias aí que a gente ganhou. Outro item que está na 473 da CLT, que foi incluído também, antes era uma dúvida muito recorrente, Alan, podia atestado para acompanhar filho, tem previsão legal? E não tinha nenhuma previsão legal, só se tivesse na convenção ou no regimento interno. Então agora surgiu no 473. Ele é grande coisa? Não é grande coisa. Você pode levar o seu filho ao médico, o seu filho só de até 6 anos de idade pode levar ao médico por até uma vez por ano. Uma única vez por ano, um filho de até 6 anos. Aí eu sempre brinco aí nos cursos, palestras, que então o filho de 7 anos, a partir de 7 anos o filho já pode ir sozinho para o médico, né? É um absurdo, mas não sei por que eles colocam até 6 anos. E uma vez também, eu acho também bem ridículo esse número aí, porque uma vez não abona nada. Normalmente as crianças ficam muito doentes, principalmente se elas vão para a escola, porque elas têm muito contato uma criança com a outra. Então hoje uma está resfriada, amanhã está outra, então elas trocam os vírus. Eu vejo por causa aí dos meus filhos. Então eles sempre acabam ficando doentinhos e sempre acabam precisando ir ao médico. E aí a nossa última... no 473, nosso terceiro item do 473 de inclusão, nós temos aí a última previsão que foi colocada ali em 2018. O que temos lá em relação ao câncer? Ele diz o seguinte, que para a realização de exame preventivo ao combate ao câncer, então com prevenção, então poderá sim esta mulher ela se ausentar por até 2 dias, tá? Então por até 3 dias. Então por até 3 dias em quanto tempo, Alan? Em 12 meses. 12 meses não significa necessariamente 1 ano, tá, pessoal? Porque pode ser a partir de agora, por exemplo, de abril até 31 de março do ano que vem, né? Então, de 1º de abril a 31 de março do ano que vem, poderia ser algo assim, tá? Mas são 3 dias que ela teria de benefício ali para procurar, então, realizar esses exames preventivos. Mas por que tanto tempo? Porque você não sei exatamente qual a sua localidade de residência, mas nós sabemos que nosso Brasil tem muitas diferenças sociais, muitas diferenças de estrutura na área da saúde. Nós temos principalmente nas áreas mais afastadas, como a área norte, nordeste, nós temos muito poucas localidades que estão amparadas por aparelhos de medicina avançados que possam fazer essa detecção, essa prevenção contra o câncer, né? Então muitas vezes essas mulheres elas precisam viajar para outras cidades, outras localidades, regiões, onde acabam encontrando o aparelho que funciona, que muitas vezes até tem, a localidade até tem o aparelho, mas não funciona há mais de ano. Então elas precisam acabar se deslocando aí pelo nosso país até que consigam este exame. E aí por isso os 3 dias ali que ela pode se afastar a cada 12 meses. E por último, pessoal, em relação à nossa doméstica, o nosso empresário e o autônomo, eles também precisam entregar um atestado de 15 dias, apresentar um atestado de 15 dias para se afastar à Previdência? Não, eles não precisam.
para empregadas domésticas, empresários, sócios da empresa, autônomos, empresários, sócios da empresa desde que ele contribua, tá? E o autônomo também, obviamente, desde que contribua. Então, para todos eles, tendo lá os requisitos, qualidade assegurada, tudo mais, né, carência, tudo mais, eles conseguirão sim o benefício previdenciário e também, obviamente, se passarem na perícia, né? Mas fora isso, eles conseguem, mas sem precisar do atestado de 15 dias. Desde o primeiro dia eles já podem tentar esse agendamento. Então, espero que tenham sido sanadas as dúvidas, essas 10 dúvidas sobre atestados médicos, e conto com a presença de vocês em nossos vídeos, nossas redes sociais. Continuem curtindo, compartilhando. Se este vídeo foi muito importante para vocês, se ajudou em alguma coisa, compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas de profissão. Muito obrigado!